Queremos saudar a você, caríssimo irmão, caríssima irmã, nesse momento em que nós iniciamos. Deus te chama a estar na presença dele, a fazer comunhão, a confiar, a mesmo na dor, mesmo no momento da dificuldade, da tribulação, mesmo no momento da súplica, é momento de estar com Deus. E antes que você clame por ele, quem chama por você, pelo seu nome, é o próprio Senhor. Antes de você lembrar dele, ele é que lembra de você. Antes de você chamar Jesus, ele chama por você, pelo seu nome, pela sua particularidade, chama você pelo coração. E nesse exato momento, vamos iniciar esse momento de oração, vamos iniciar esse espaço de fé para aumentar a nossa fé, para juntos, não sozinhos, mas irmanados, unidos em Cristo, possamos enfrentar todas as barreiras, todos os turbilhões, todas as tempestades, crendo que independente do que seja e como seja o final, tudo vai passar e o que deve acontecer é a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor, o alimento vivo, a presença viva do Cristo em nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramou perfume sobre o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe:
o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aliança de amor. Deus te chama. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Glórias, sempre glórias a vós, Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Caríssimo irmão, caríssima irmã, querido amigo, querida amiga, você que me ouve nesse momento, Jesus, nessa palavra que nós acabamos de ouvir, com a qual nós acabamos de nos alimentar espiritualmente e também para a nossa mente, para o coração, para os nossos sentimentos, ele é colocado, ele é apresentado, ele já é sinalizado como Salvador e Redentor que é, como o princípio e a causa da ressurreição de Lázaro. Onde parece que vai reinar a morte, aí chega Jesus, assim como ele quer chegar na sua vida e faz reinar a vida. A ressurreição de Lázaro é um sinal de fé para os discípulos e para os judeus que estavam ali. Jesus fez brotar também em meio àquele povo um estímulo de esperança frente a tantas agruras que sofriam, também diante da tirania do império que dominava Israel e a todo o mundo naquela época, diante das cobranças e condenações que eram impostas pelas autoridades religiosas que mais pareciam cultuar a morte do que o Deus da vida. Mas o Todo-Poderoso está presente. Ele é o Senhor que cumpre a sua palavra, que cumpre a sua promessa, como ele mesmo nos diz no Antigo Testamento, através do profeta Ezequiel, no capítulo 37, versículos de 12 a 14, na ocasião em que Jerusalém foi invadida pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, e implantou uma situação de terra arrasada e quis implantar também a morte em Israel. E foi aí que Deus também chegou, porque ele não desampara ninguém e vem trazer o alento, a graça, a promessa e depois a concretização da promessa, não somente para Israel, mas
para todo o povo do mundo através do próprio Filho Jesus, nosso Redentor e Salvador. Olha o que é que ele diz em Ezequiel no capítulo 37, versículos 12 a 14. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Ó meu povo, vou abrir os vossos túmulos, eu vos farei sair deles para vos transportar à terra de Israel. Sabereis então que eu é que sou o Senhor, ó meu povo, quando eu abrir os vossos túmulos e vos fizer sair deles, quando eu colocar em vós o meu espírito para vos fazer voltar à vida e quando vos hei de restabelecer em vossa terra. Sabereis então que eu sou o Senhor, que disse e que executei. Oráculo do Senhor, palavra do Senhor, graças a Deus. Israel toda destruída, porque o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia invadido o país de Israel e destruído, e levou um pequeno povo para a sua terra, para a Babilônia, e fez desse povo escravo. Mas através de Ezequiel, Deus manda avisar a esse pequeno povo que orava, que adorava a Deus, que não se colocava diante dos deuses do rei da Babilônia, mas se colocava diante do próprio Deus verdadeiro e único, em sinal de adoração, de louvor e de súplica. E esse Deus, através de Ezequiel, disse a esse pequeno povo que ainda estava cativo, preso lá na Babilônia, que ele iria implantar no coração de cada um o espírito de vitória, o espírito de conquista, o espírito de renovo da vida, o espírito de renovação. E foi isso que ele fez de uma forma geral para todo o universo, através do próprio Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador. É por isso que devemos confiar no nosso Senhor, o Deus da vida. Nunca desanimar, porque Deus não é um Deus calado à nossa dor, ao nosso clamor, às nossas lágrimas, à nossa súplica e à nossa agonia. Não, o nosso Deus é um Deus que ouve, que sente. É um Deus que permite que muita coisa aconteça assim. Não é Ele o autor de muitas coisas, mas é Ele que permite que muitas coisas que precisamos aprender aconteçam, exatamente porque muitas pessoas precisam aprender ou tirar lições de muitas situações que acontecem na vida. Mas é um Deus que está sempre junto a nós, como nos diz o salmista: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem escapará? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardado ao Senhor, a minha alma o aguarda. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais que os vigias pela aurora, mais do que aqueles que guardam a manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor existe misericórdia, há misericórdia, e nele há a abundante redenção. E ele remirá, salvará a Israel de todas as suas culpas. Glória a Deus por isso, porque é um Deus que não está com os ouvidos tampados ao nosso clamor, que não está com os ouvidos tampados à nossa dor e que quer sempre nos socorrer. E como um pai que nos ama, professor que é, também quer nos ensinar através das situações que às vezes são penosas nas nossas vidas, nas vidas de pessoas que nós conhecemos e até na vida das pessoas que nós não conhecemos, como o que nós estamos em todo o mundo atravessando nesse momento. Mas é preciso nós pensarmos que esse Deus, nós crescermos na nossa fé, que esse Deus está junto a nós, está junto de você, caríssimo irmão, caríssima irmã, está junto àqueles que nós nem conhecemos e nem sabemos, mas que nos seus lugares, da sua maneira, estão clamando, estão pedindo, estão entregando o seu viver ao sobrenatural de Deus, e Ele sempre vai atender. Como Ele vai atender? Fazendo a vontade dEle. É a vontade dEle que nós precisamos pedir que aconteça nas nossas vidas. O Senhor mesmo vai dizer que às vezes nós não sabemos pedir nem orar, mas o melhor pedido que nós aprendemos a fazer para o nosso entendimento, para o nosso crescimento e para a nossa vida é pedir o Espírito Santo.
porque é Ele que sabe o que o nosso dentro mais profundo do nosso ser necessita. Às vezes a gente quer pedir a Deus coisas que encantam os nossos olhos, o nosso ouvido, o nosso paladar, aquilo que os instintos, aquilo que nós temos como sentimentos nos atrai, mas nem sempre é isso que vai nos preencher. Às vezes são coisas que passam, coisas fugazes, mas o Senhor tem coisa melhor e eterna para nós, e é só invocando o Espírito Santo que nós vamos ter preenchido todo o nosso desejo de eternidade. E só quem pode preencher o nosso desejo de eternidade é o próprio Eterno, o próprio Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador no Pai, o nosso Salvador no Filho e o nosso Santificador, advogado sempre presente e fiel, o Espírito Santo. Amém, irmão? Amém, irmã? Querido amigo, querida amiga. Deus te chama. Senhor, tende piedade de nós, perdoai as nossas falhas, perdoai os nossos pecados. Pai de bondade, que sois o nosso Deus Criador, e junto com Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Salvador, a quem pedimos perdão, suplicamos, tende misericórdia de nós. Tende misericórdia de todas as pessoas nesse momento. Tende misericórdia, inclusive, daqueles que são atingidos por tantas agruras na vida, tantos problemas, mas às vezes esquecem de chamar por Ti, mesmo já sendo, em primeiro lugar, chamados por Ti, porque primeiro o Senhor chama, primeiro o Senhor abraça, primeiro o Senhor é aquele que acolhe. Queremos pedir todos aqueles e aquelas que confiam no Teu santo nome, que confiam na intercessão, para que ao Teu altar, aos pés do Teu amor, sejam levados os Seus nomes, as Suas súplicas, as Suas necessidades e, acima de tudo, a fé que cada um tem na Sua vontade, não nas vontades próprias e pessoais, mas confiando e se preparando para receber a ação da Sua vontade, ó Senhor, meu Deus. Deus te chama. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Pai de misericórdia, eu quero pedir nesse exato momento, neste clamor, nesta súplica, em oração, diante de Ti, diante do Teu altar, no trono de onde brota, de onde sai, de onde jorra toda a água de bênção, de unção e de salvação para todos nós, pela vida de Maria José, Antônio, José Carlos e família, Francisca, Juliana, João Vitor, Gilmar, Tereza, Gustavo e família, Zenite, Elizabeth, Edmilson, Everton, Jéssica, Natiele, Natan e família, Maria de Jesus, Alexandre, Alessandra, Alice, Heloísa, Melissa, Maiara, Mateus, Gilmara, César, Erivan e família, Ivete, Ronaldo, Reinaldo, Irma e família, Sueli e família, Lindalva e família, Natália, Júnior, Valquíria, Cíntia, Cida, Edinho, Celísio e família, Neide, João, Maria dos Reis e família, Maria, Jaime, Adriano, Estela, Rafaela, Giovana, Tabata, Enzo, Carola, Beatriz, Iago, Ícaro, Nelson, Laurides e família, a família Estocco e a família Mantian, Maria Cele, Gustavo, Ayrton, Alessandra, Fabiano, Fabiane, Adélia e família, Maria José e família, Terezinha e toda a família Bastos, Elizabeth, Fernanda, Laura, Renata, Ana Júlia, Expedito, Mauro, Juliano e toda a família, Laurisa e família, Oscarina e família, Glaci e família, Iris e família, Cleus Maria e família,
Hilda e família, Darli, Maria Antônia e família, Dilza e família, Cecília e família, Georgina, Jurema, por todos os seus filhos e netos e família, Terezinha Santos, Agnes, que pede oração para o esposo, para o genro, para a filha e seus netos e toda a família, Maria José de Souza e família, Léa, Bete e família, Leonora, Salvador, Zilmar, Thaísa, Nicolás e família, Clarice, Francisca César, Eliane e família, Silvia, Rafael, Briane, Luiz, João Pedro, Rafinha e família, Isabel e família, Zilei, Nádia, Domingos, Brighton, Bruno, Edinaldo, Robson, Lucineide, Dori, Pedro Henrique, toda a família Meireles, Freitas e Oliveira, Maria Pavani e família, e a todos e todas de Rondônia, de Jundiaí, de Aracaju, de Anápolis, Taguatinga, Brasilândia, Brasília, em todo o Distrito Federal e em torno, e todo Goiás, em Nova Friburgo, no Rio, Ibiúna, em São Paulo, Mossoró, Natal e Parnamirim, Rio Grande do Norte, Francisco Beltrão, Guarapuava, Ponta Grossa e Mercedes, no Paraná, Mogi Guaçu, São Paulo, Schroeder, Joinville, Criciúma, em Santa Catarina, Imperatriz, no Maranhão, Lusiânia, Pindamonhangaba, Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, Viana, no Espírito Santo, Itumbiara, em Goiás, e a todo o Brasil e a todas as pessoas que em qualquer parte do mundo estejam suplicando, orando, seja pelo emprego, seja pela cura, seja por esse momento, para que o Senhor dê o livramento, para que o Senhor aumente a fé, para que o Senhor aumente a força e o volume da potência do Espírito de cada um, para que cada um continue crendo, seja por conflitos pessoais em casa, seja até por herança, por brigas que pessoas ficaram mal com a outra, para que Deus dê o espírito da reconciliação e do amor e da graça nos corações, seja pela vontade até de querer tirar a própria vida, pelas pessoas que estão acometidas por depressão, por pessoas que estão sofrendo por situações de depressão pós-parto, por pessoas que perderam um ente querido, um esposo, uma filha, um filho, a esposa, uma mãe, um pai, um amigo que tanto gostava, por pessoas que tiveram uma péssima notícia da perda do trabalho, mas que Deus possa restituir segundo a vontade dele, porque independente dos nossos aspectos de propósitos, de pedidos pessoais, temos que continuar pedindo, como eu sempre bato nessa tecla, orando e vigiando, pedir a vontade do Senhor, porque o nosso Deus é um Pai que nunca tem nada de ruim para nós, e que a vontade dele seja aquela que prevaleça na nossa vida, porque no fundo, independente de tudo, independente do que aconteça, no final de toda a história, com Deus, com Jesus sendo aquele líder no leme do nosso barco, tudo acaba bem. Então que o nosso Deus realize a vontade dele na vida de cada um e cada um. Eu te suplico, ó Pai, em nome de Jesus, nesse momento e sempre, na vida de todas elas e de todos eles, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu Deus. Meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar.